Olá, meus amigos! Vamos falar um pouquinho hoje sobre uma coisa muito curiosa no meio de cultivo de orquídeas, que são as regras e disciplinas. Será que você de fato está seguindo regras importantes ou está seguindo regras que não deveria de seguir? Muita informação voltada ao cultivo de orquídeas. Regras que não deveriam de ser seguidas jamais, mas que muitos de vocês estão seguindo à risca. Cuidado, porque você pode estar cheio de problema no seu orquidário por conta de regras que você não deveria de seguir. Existem regras óbvias que a gente pode, por exemplo, usar como uma analogia para o que a gente vai tratar nesse tema de hoje no nosso vídeo. Por exemplo, utilizar cinto de segurança é uma regra, né, uma lei que te faz utilizar para a sua própria segurança. E todos nós sabemos que se você for pego sem cinto, um guarda parar você pode ser multado, porque é regra, você deve utilizar o cinto de segurança. E é uma regra que faz super sentido, né, que não deveria nem de ser causas de lei obrigar você a fazer a utilização, por exemplo, de um cinto de segurança, uma vez que é para a sua própria segurança. Bom, mas esse é um assunto polêmico e nem quero entrar na polêmica de se é o melhor ou não. Eu só estou dizendo que é uma regra e a gente deve seguir esse tipo de conceito, porque além de ser o certo, pensando naquilo que foi gerado para a nossa segurança, também é lei e eu acho que isso deve ser seguido. Agora, quando nós estamos falando de orquídea, existe um perigo muito grande. Aceitar certas regras ou não entender, né, não conhecer, não ter conhecimento suficiente e pegar as primeiras regras que as pessoas te passam. Quer um exemplo disso? Às vezes a gente está numa exposição, você vê uma orquídea lá, você não conhece muito de orquídea, você chega para o vendedor, pega aquela planta na mão e fala assim: olha, eu queria comprar essa orquídea aqui, mas eu não sei cuidar muito bem dela. Não sei como que posso estar molhando em casa. Aí o cara olha para você e fala assim: viu, essa planta aí é só você entregar 2 regas na semana, tá tudo certo para ela. Aliás, isso é bem praxe, né? É muito comum a gente ver isso acontecer em exposições. Vendedores que estão lá, que normalmente são contratados para aquela exposição, o cara não sabe nada de orquídea, foi instruído apenas que quando fosse questionado as quantidades de rega que ele deveria de dar para aquela planta, ele responde aquilo de modo padrão para todo mundo que perguntar para ele. Aqui é de 1 a 2 regas na semana e você vai ter tranquilidade, vai ter sucesso com essa plantinha lá. Tá aí uma das regras que se você seguir, você vai se dar mal. Pega essa informação e já toca lá na lata do lixo, porque ela não serve para nada. A regra, ela não se baseia no que eu vou dizer a você, que quantas vezes você deve molhar a sua orquídea. Porque a sua orquídea deve ser molhada de acordo com o tipo de substrato que você utiliza, o tipo de planta que você cultiva, ou seja, gênero ou espécie, assim também como o seu clima e o seu próprio microclima, que é o seu orquidário, ou seja, tem o clima da sua cidade e o seu próprio microclima que você criou nos espaços que você cultiva elas. Ou seja, tem alguma condição de eu dizer a você qual a quantidade de regas que você deve fazer para as suas plantas? Além de não existir essa possibilidade, a única possibilidade existencial sobre essa questão e a regra mais certa a ser seguida é que você conheça primeiro a planta que você cultiva e já saiba se o seu clima é mais frio, se ele é um clima mais quente. Por qual razão? Porque se você mora num clima mais quente, você vai ter que molhar mais, é consequência. Molhou, seca mais rápido. Em climas mais frios, você vai molhar e vai demorar um pouquinho mais para secar. Simples assim. E se isso não te pareceu tão simples, existe a regra básica, que é você colocar o dedo no canto do vaso e perceber se tem umidade lá. Tem umidade, não precisa molhar. Está seco, hora de molhar a sua orquídea. Isso vai valer apenas para você que está começando, porque logo você vai entender as regras que você deve fazer no seu orquidário. Bom, mas não é nisso que eu quero me apegar. Eu quero me apegar justamente nessas situações que as pessoas vão impondo regras dentro do seu cultivo. E você vai sendo cada vez mais fidelizado a essas regras. Que é uma outra regra que acaba com o teu cultivo. É aquela ideia de que o cara fala assim para você: olha, as adubações que você aplica na sua orquídea só não vai fazer no período mais frio. Muitas pessoas entendem que no frio as orquídeas estão em dormência e elas têm que você precisa parar essas adubações. Tá aí mais uma baita informação errada de uma regra que, se você seguir, as suas plantas é que vão se dar mal. Isso porque existem diversos gêneros e espécies de orquídeas. Obviamente, dentro do percurso do ano todo, nós vamos ter dentro dessas estações plantas que estarão dormindo mesmo, né, aquela chamada dormência, e plantas que vão estar em atividade. Se você é um cultivador como eu, que possui diversas orquídeas dentro do seu orquidário, certamente algumas plantas estarão em dormência e outras estarão em atividade. Eu estou em pleno julho e estou com um monte de floração acontecendo aqui. Muitas plantas ainda em brotos e enraizamento, porque vão florescer em meses posteriores.
flores. Então não há nenhum sentido em fazer com que eu pare as adubações, porque as minhas labiatas que estão lá de fevereiro para cá adormecidas, elas não vão aproveitar esse adubo. Nós fazemos as adubações em qualquer estação do ano da mesma forma. A única coisa que muda de fato são os períodos. Por exemplo, como no período quente, a gente costuma adubar as nossas plantas justamente lá no finzinho da tarde, que é para que a planta possa absorver melhor, né? E nós não corremos o risco de, durante o dia que está quente, as plantas sofrerem, por exemplo, uma queimadura na sua folha por você aplicar no horário quente. As adubações devem ser feitas sempre em climas mais amenos, ou bem no início da manhã ou no final da tarde. Para as orquídeas, de um modo geral, eu aconselho que seja no período quente e no final da tarde. Já no período frio, que a gente faça essas adubações no período da manhã. E a questão é bem óbvia, que se eu fizer ela no final da tarde, ela pode vir uma geada, pode vir um frio muito grande, e aqueles adubos não terem seco, não estar seco na folha da orquídea, podem queimar as folhas dela. É só por essa razão. Então, algumas regras são criadas, e as corretas é a que eu acabei de dizer a você, porque essas fazem sentido de verdade. Agora, essa ideia de que quando começar a esfriar você deve parar de adubar a sua orquídea é mais uma regra que foi criada que atrapalha, na verdade, o cultivo de muitas das pessoas, porque as suas orquídeas estão ali com sede da alimentação, né? Todas com fome, precisando receber a alimentação dela, e você simplesmente falou: ah, não, tá frio, não vou adubar. Quer mais outra regra que também dá um monte de coisa errada no cultivo? É as pessoas dizerem assim: olha, quando você tiver um tempo, vai lá e replanta as suas orquídeas, né? Quando você tiver um tempo, precisa replantar, replanta. Tá aí mais uma regra errada, porque você pode pegar, por exemplo, uma planta que está em dormência, que não está em atividade, você retira ela do vaso, ela não vai emitir raízes, ela não está em fase de atividade, né, em desenvolvimento. Ou seja, você corre um grande risco de tirar essa planta dali, onde ela estava agarrada no substrato, recebendo a água dela, na dormência dela quietinha. Aí você mexe, quebra as raízes que ela tinha ali, coloca no vaso novo, ela não entra em atividade, você perde a orquídea. Mais uma regra absurda: olha, você utilizando os melhores adubos, as suas orquídeas vão voltar a florescer. Não é de hoje que na orquidofilia a gente ouve as pessoas dizerem qual tipo de adubo que você está utilizando quando a gente apresenta florações para as pessoas. Sempre que mostram a floração, a pessoa logo associa isso às adubações. E tem muita gente que diz que se você não utilizar os adubos, você não vai ver floração. É bem verdade que se você não utilizar os adubos, você vai ter uma floração um pouquinho mais... Mas é totalmente mentira de que elas são responsáveis, por exemplo, as florações das suas orquídeas. O que faz com que a sua orquídea venha florescer é o processo durante o cultivo do ano, você entregar a umidade que ela precisava, as regras corretas, ter ali o substrato que atenda ao bom desenvolvimento daquele gênero ou espécie que você cultiva, e principalmente a luz do sol. Sem isso, pode esquecer floração no seu cultivo. Mas dentro de tudo isso, as adubações se encaixam. São elas que fazem com que a sua planta possa crescer e se desenvolver ainda melhor, e que quando venha na época da sua floração, que ela vai dispor de muita energia, ela tem energia para carregar maior número de flores, uma coloração mais forte das flores que ela vai carregar. Como consequência, você tem uma floração muito bonita para que você possa aproveitar no seu cultivo. Então as adubações são importantes, mas ela está longe, passa bem longe de ser a responsável pela floração da sua orquídea. Ou seja, eu citei todas essas regras porque, se você não sabe o significado de regra e disciplina, é que, por exemplo, a disciplina, quando a gente se disciplina a cultivar orquídeas baseados nessas regras, a disciplina é a obediência da regra. Isso que eu queria que você soubesse. A gente passa a ser obediente a regras erradas. A gente passa a fazer aquilo de uma forma disciplinar. Nós somos aquele cultivador assíduo a fazer o que é errado. Então é necessário que você tenha muito cuidado e que você saiba que hoje em dia as informações que estão pela internet nem sempre são embasadas em trazer a você bom cultivo e verdades. Muitas vezes a gente vê a internet trazendo coisas justamente para chamar a atenção, para que se tenha no ar o número de visualizações. Eu não me refiro apenas a canais, não, a blogs, a tanta coisa. Tudo hoje é voltado a chamar a sua atenção. E aí, a partir disso, se você é uma pessoa um pouco mais desinformada, você passa a assistir essas coisas ou a ler essas coisas, traz para o seu cultivo como regra, se disciplina isso e começa a virar um desastre. Então é bem verdade que existem regras no cultivo, é bem verdade isso. Mas as maiores regras, tenha certeza que quem vai impor a você nem é você como cultivador, mas sim as suas orquídeas.
elas vão ditando as regras dentro do jogo. Dentro desse cultivo, você vai percebendo que as suas orquídeas vão mostrando que se está gostando, se não está gostando. Tudo que você fizer vai certamente trazer um impacto para aquela planta. Bom ou ruim, vai trazer um impacto. E é ela quem vai trazer essa notícia para você. Olha, está dando certo, então você vai embasar regras dentro do seu cultivo, né? Você vai ter uma regra que é diferente da minha, porque é isso que é o certo. Se a gente conseguisse hoje formar um tipo de cultivo que servisse para todo mundo, que bom seria. Mas infelizmente isso não é verdade e não funciona assim com orquídeas devido a toda essa diferenciação climática e região que a gente mora no nosso Brasil. Assim também como a diferença de adubos, pessoas que adubam com determinados tipos de adubo, outras que em outras regiões se dão melhor com outros determinados tipos de produto, regas que para um certo clima e cidade é uma coisa, para outro estado e outra cidade é outra. Então, você cria regras dentro do seu espaço. As regras que a gente tem que ter é sempre o básico. Você precisa conhecer o básico de uma planta quando você adquirir para que você possa ter sucesso com ela. E a partir daí, siga as regras daquilo que as suas plantas vão começar a passar para você. Olha, só tem mais uma regra que de fato você não pode deixar de seguir, de ser disciplinado, que é se inscrever no nosso canal aqui. Então seja disciplinado com a gente, assine nosso canal, seja aqui um inscrito. Obrigado por assistir até aqui, espero com as informações de hoje ter levado um pouco mais de informação para o seu cultivo. Temos um encontro no próximo vídeo, a gente se vê por aqui. Super beijo e até lá. Tchau!